Chegamos ao segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina que estamos considerando desta semana. E esse segundo tópico traz o seguinte tema: certeza através de sua ressurreição. Pergunta A: embora sejamos salvos pela morte de Cristo, em que sentido também somos salvos pela ressurreição de Jesus? Então, a ressurreição, ela também é uma parte fundamental no processo da salvação. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, então não teria sido completo todo o trabalho que foi realizado. Então, existe um texto, né, que fala que a ressurreição de Jesus é o centro da fé cristã, né? E existem alguns aspectos importantes a considerar sobre a ressurreição de Jesus. Então, uma vez que isto aconteceu, então, por exemplo, mostra que as palavras de Jesus são verdadeiras. Ele falou que tudo aquilo aconteceria. Ao terceiro dia ressuscitaria. E de fato tudo aconteceu. Né? Então, mostra que havia verdade em suas palavras, né? Outro ponto importante também que podemos destacar é que com a ressurreição, isso fez parte de um processo e validou o sacrifício feito. Né? Porque o trabalho completo deveria culminar também com a ressurreição, a morte e a ressurreição. Então, o trabalho de Jesus foi validado também. Porque se Jesus tivesse permanecido na sepultura, Satanás teria saído vitorioso dessa situação, né? Exatamente. E ele até desejou, colocando ali uma grande pedra, soldados. Colocou alguns empecilhos ali, né? Mas não seguraram Jesus na tumba. Exatamente. Um outro ponto importante aqui da questão da ressurreição de Cristo é a questão de que ele vive, né? Por conta da ressurreição, então ele está vivo e está intercedendo por nós. Então, após a ressurreição, está aí uma nova fase, né, do trabalho de Cristo em nosso favor. E, por fim, outro ponto aqui que nós podemos destacar é que também, de igual forma, nós poderemos passar pela ressurreição, né? Existe a aplicação espiritual, né? Logo mais falaremos mais a respeito disso, né? Questão da ressurreição espiritual. Mas a ressurreição do ser humano, ela poderá acontecer também de igual forma como Cristo também ressuscitou. Então, nós também seremos ressuscitados, porque Ele ressuscitou. Até o verso de 1 Coríntios 6,14, que é mencionado aqui na pergunta, dá suporte, né, a esse pensamento, quando diz assim: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, Jesus Cristo, nos ressuscitará e a nós pelo seu poder. Então, o fato de Jesus ter ressurgido é uma demonstração do poder de Deus, de que Ele tem poder suficiente para resgatar, tirar alguém que já desceu à sepultura. E assim serão com todos os salvos, com todos os remidos, todos aqueles que descerem ao pó da terra, mas terão a sua recompensa, a vida eterna. Muito bem. Então, nós vimos que a ressurreição, ela também tem de grande importância dentro desse processo da redenção do ser humano. Pergunta B. O que Pedro explica a respeito de quem realmente cumpriu a ordem do Pai e ressuscitou Jesus? Então, em outras palavras, quem ressuscitou Jesus? Muito bem. Então, essa pergunta e a próxima questão, elas são muito importantes. Então, é muito importante você que está nos assistindo entender a respeito disso. E você, professor, que estiver na escola sabatina, né, poder abordar esse assunto, que ele é muito importante. Então, essa pergunta e a próxima, elas têm uma semelhança com respeito à aplicação, que é onde fala a respeito da divindade. Então, existe um texto que não está aqui,
nessa lição, mas disse que está escrito que Jesus ressuscitou com a vida que existia nele mesmo, né? Então a gente pode considerar que o próprio Cristo, com o seu próprio poder, ressuscitou. Mas nos outros textos que nós vemos aqui, nós vemos a coparticipação, né? Sim. Vemos a coparticipação de Deus, vemos também do Espírito Santo. Então, nós temos aí a divindade envolvida nesse processo de ressurreição de Jesus, que de igual forma nós veremos daqui a pouco, que também na ressurreição do povo, a ressurreição espiritual, a ressurreição carnal mesmo, também estarão envolvidos os membros da divindade. Então nós podemos notar que em eventos sobrenaturais ligados aí à redenção dos seres humanos, a divindade toma parte, né? Quando nós temos considerações, por exemplo, relacionado ali ao próprio nascimento de Cristo, de Jesus nesse mundo, é um evento sobrenatural em que a divindade, como um todo, tomou parte. Às vezes nós tentamos pontuar os detalhes, não, mas como esse participou assim, mas o que esse fez? Às vezes nós mais nos complicamos do que nos resolvemos na questão. E em relação a isso, o irmão André mencionou, né? Tem um texto que vai falar que Jesus, pelo seu próprio poder, ressuscitou. Outro texto vai falar que, até lemos no verso anterior, né? Na pergunta anterior, de 1 Coríntios 6,14. O Deus que ressuscitou o Senhor, ou seja, o Pai ressuscitou a Cristo. E o outro verso que é mencionado aqui, aqui próprio menciona, né? Em Atos 2, no verso 24. E Pedro 3,18 faz menção de que o Espírito Santo agiu nesse processo. Ou seja, é a divindade. Não tem como eu falar, não foi o Espírito Santo que ressuscitou Cristo. E ponto final. Não, foi o Pai que ressuscitou. Não, Jesus ressuscitou apenas pelo poder que existia em si. Não, nós vemos a participação da divindade nesse momento sobrenatural ali da história de Jesus Cristo. Muito bem. Então já vamos à próxima pergunta, que o irmão André já mencionou, né? Agora fazendo menção da ressurreição nesses últimos dias. As ressurreições ali por ocasião da volta de Cristo. Quem ressuscitará todos os santos para a imortalidade na volta de Cristo? E sob que condição isso será possível? Então, conforme mencionamos, então a divindade está envolvida aqui. Então, tem participação as três pessoas da divindade nessa ressurreição. O texto aqui fala sobre o Espírito, né, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, né? E aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, esse ponto, então, reforçamos aqui a questão da divindade e acrescentando aqui a outra parte da pergunta sobre a condição. Então, aqui está falando que serão ressuscitados aqueles que tiverem o Espírito habitando nos seus corações. Então, aí uma condição para ser possível isso, então, além do Espírito que participará na ressurreição, ele já precisa habitar antes no coração. Ele já tem que fazer parte da vida. Aqui o último parágrafo aqui da nota diz: o mesmo poder que ressuscitou Cristo também ressuscitará a sua igreja. É o poder da divindade. É o poder da divindade. Então Exato. Nós precisamos ter esse poder. Jesus certa vez falou que ele e o Pai eram um, e aquelas pessoas que se unem a eles se tornam um com eles. Se tornam um com eles, diz que faremos nele morada, né? Então é muito interessante. Ou assim. seja, aqui a primeira frase da nota que tu leu faz menção de que o Espírito Santo habita. Por esse verso, o Pai e o Filho fazem morada. Fazem morada, exatamente. Então toda a divindade está envolvida no processo. Quero destacar uma frase da nota que diz assim:
O poder do Salvador que neles habitou quando ainda vivos, e por terem sido participantes da natureza divina, ele os ressuscita. Então, enquanto temos vida, o hoje, né, o tempo presente, é o tempo de nós recebermos em nosso coração o Espírito de Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo. Precisamos receber em nosso coração. Esta é a condição necessária para tornar possível, se descermos à sepultura, sermos tirados de lá por esse poder da divindade celestial. Quando estudamos a lição, até chegarmos nos pontos, pareceu até um pouco complexo, André, mas agora vendo aqui, ficou tão simples e tão lindo também de perceber o envolvimento da divindade nesse contexto da salvação da humanidade. Não apenas cada um, em alguns momentos talvez isolados, executando uma ou outra tarefa, mas aqui a divindade de uma forma conjunta, agindo, morando em nosso coração, quando temos vida, quando nós permitimos, quando nós entregamos nossa vida a Deus, e também no outro aspecto, se descermos à sepultura, a divindade envolvida novamente para nos tirar de lá e darmos a possibilidade da vida eterna.